Então é por isso que você vai ver lá aula 3, parte 1, 2, 3, 4. No diagrama, o que está sendo falado, ó galera, quando você está corrigindo a pedra, Fala pessoal, tudo bem? Aqui é João Rabal mais uma vez. Hoje nós estamos na aula número 4, tá? Vocês vão perceber que todo o processo que eu estou fazendo, de ensinando passo a passo, de uma forma bastante didática, todo o processo de lapidação, você vai ver alguns cortes, né? Que a gente faz. Por quê? Eu normalmente, quando eu estou na prática, por exemplo, eu formei a pedra. Se eu formei e vou calibrar, eu já vou calibrar essa pedra e já começo a facetar. Então, eu faço a calibragem, no caso, na lateral da pedra, né? Ou seja, ela todinha, eu já vou facetar ela para deixar já tudo no jeito, para a hora que eu começar a polir, aquela parte não precise mais voltar ali, entendeu? Normalmente, o que eu faço? Eu faço mesa, 90 graus, e quando eu começo a facetar, eu já começo pela coroa, tá? Eu começo pela coroa por quê? Porque se eu começo pelo pavilhão, eu vou ter que terminar na coroa, então ela não me dá margem nenhuma para erro. Eu tenho que fazer ela de uma forma perfeita que não me dê margem para erro, tá? É muito difícil você, às vezes, errar alguma coisa e você ter que rebaixar e não tem mais espaço, tá? Aí você tem que reformar toda a pedra e perder muita coisa. Então, normalmente eu começo pela coroa, deixei a coroa tudo perfeito, e se tiver que fazer alguma coisa, eu vou rebaixando, certo? E afunilo no pavilhão, tá bom? Então, quando eu faço a coroa, tá? Normalmente eu já vou calibrar, facetar e polir. Porque a hora que eu virar essa pedra, a parte de cima da pedra já está terminada. Só que calibragem é uma aula, facetamento é uma aula e polimento é uma outra aula. Tá? Então é por isso que às vezes você vai ver no início de um vídeo, falando sobre calibragem. E no final lá você vai ver a pedra polida, a parte de cima polida. É justamente porque eu já faço dessa forma para não ter que ficar voltando. Imagina você, calibrou a pedra, né? Aí eu calibrei toda a coroa, aí eu vou virar a pedra, vou calibrar o pavilhão para terminar de calibrar a pedra. Isso, se eu for mandar uma pedra formada para alguém, ela vai desse jeito, tá? Calibrada. Agora, se eu estou dentro da minha oficina, se eu estou dentro do meu ateliê e eu estou montando a pedra, qual a lógica de eu fazer a coroa calibrada, depois eu virar a coroa, né? Fazer o pavilhão calibrado, depois desvirar de novo, fazer o facetamento e o polimento, depois virar de novo, fazer facetamento do pavilhão e polimento do pavilhão. Não tem lógica, certo? Se eu já estou terminando ali, tá? Se eu já fiz a coroa, se calibrei a coroa, se eu já facetei, eu vou polir. Porque a hora que eu virar a pedra, o pavilhão, eu vou calibrar, facetar e polir e a pedra está pronta. Entendeu? Então, esses processos, como eu tenho que ensinar de uma forma didática, muitas vezes você vai ver uma pedra,
Eu estou falando de um determinado assunto e a pedra está lá na frente já polida, tá? É porque eu já fiz esse processo. Lógico, para não confundir, eu estou fazendo de uma forma didática. Então, se eu estou falando de calibragem, é calibragem. Se eu estou falando de facetamento, é facetamento. Se eu estou falando de polimento, é polimento. Essas três partes, vocês podem ter certeza que eu vou estar entregando. Hoje eu vou estar falando muito sobre o facetamento, que é a aula 4, tá? Primeira parte, tá? Então, a aula 3 ainda falta ainda a parte do pavilhão, que eu devo colocar lá, eu acho que aula 3, parte 4 ou 5, tá? Porque a aula 3 vai falar sobre calibragem. Então eu tenho que falar sobre a calibragem da mesa, eu tenho que fazer a calibragem, no caso ali do rondiz, né, ou a lateral da pedra, eu tenho que fazer a calibragem do pavilhão. Então é isso que a gente está trabalhando. Então é por isso que você vai ver lá aula 3, parte 1, 2, 3, 4, 5 e quantas forem necessárias. Aula 4 vai estar falando sobre facetamento. Aula 5 vai estar falando sobre polimento. Ok? Então, esses são os princípios. Tranquilo? Então, vamos à aula. Valeu, pessoal! Bom, pessoal, na aula passada nós estávamos falando sobre a questão da mesa, né? A mesa, na realidade, ela vai estar trabalhando aqui, ó. A gente vai estar cortando ela aqui embaixo, tá? Então, na máquina, você vai colocar ela em 0 grau para cortar a mesa aqui. A máquina, para cortar o rondiz, é a lateral da pedra, tá? É a lateral da pedra. Então, na máquina, você vai colocar ela em 90 graus, ok? É isso daqui que eu preciso esclarecer para vocês, certo? Uma pessoa me perguntou como que a gente faz no diagrama, né? O diagrama, ele sempre, ele vai estar sendo relacionado quando você vê lá 96, né? E aí tu tem uma pedra, vamos colocar uma gota. Ela está apontando 96 e aqui embaixo a faceta 48, tá? No diagrama, o que está sendo falado, certo? Não é o index, que é a máquina, mas é a pedra. Então, no index, essa ponta 96, ela vai estar no index 48, do lado 48, é invertido, tá? Então, se você vai colocar a pedra, e eu vou mostrar isso daqui depois na prática para vocês, certo? Se você tá lá o diagrama, o mapa da pedra, na realidade, o diagrama, e você vê a ponta da pedra escrito 96 nessa pontinha, a hora que você vai colocar ela no DOP, essa pontinha vai ter, no index você vai ter que colocar 48. O index é aquela parte atrás, né, que vai estar toda separadinha certinho por grau, tudo certinho, né, os ângulos certinho para você cortar a faceta. Então, se essa pedra aqui ela tá apontando para 96, você coloca o index 48, tá? Que ela vai estar cortando aqui. Se você pegar o index 96 e apontar a ponta,
Você vai cortar a pedra ao contrário. Se a pedra está formada, ela vai destruir a tua pedra, porque ela vai fazer, conforme você começa a fazer o mapeamento, ela vai fazer essa borda aqui, ó, da tua pedra. Então ela destrói essa ponta. Então, sempre saiba que no index, no diagrama, certo? A pedra sempre vai estar invertida, porque é a visão do corte da pedra. Quando você está no 96, você está cortando 48 na pedra. E é isso daqui que o index está mostrando. O index está mostrando a pedra, não está... perdão, o diagrama está mostrando a pedra, não está mostrando o index. Ok? Então, entendido isso, se você vai fazer um corte, tá? Todo corte, principalmente em 90 graus, tá? Você tem que fazer o alinhamento da faceta. Então, ó. Então, isso daqui é uma faceta. Fechou? Isso é uma faceta, tá? Você vai cortar a próxima faceta, você tem que olhar o mesmo tamanho e parear ela. Então essa faceta aqui, ela tá pareada com essa no mesmo tamanho, tá? Aí você vai cortando a mesma coisa, sempre olhando o tamanho da faceta. Elas têm que estar igual. Não pode sair uma faceta assim, tá? Porque você entortou a pedra. Não pode sair uma faceta assim, um facetão, porque você entortou a pedra. Ok? As facetas têm de ser iguais. Senão ocorre o desnivelamento da pedra. Depois, a hora que você vai cortar, por exemplo, você vai fazer a coroa, né? Os cortes serão assim, ó. Ele tem que pegar quininha com quininha, tá? Para ir alinhando tudo certinho, para a pedra dar tudo certo, ó. Aqui em cima vai fechando a mesa, ó. Ó. Cortou o facetão e cortou as estrelinhas. As estrelinhas, ó, sai quina do lado de cá, quina do lado de cá, quina em cima, tá? E ela morre embaixo. Aqui ela morre na mesa. Certo? Entendido isso, vamos para a prática. Tranquilo? Espero que vocês tenham entendido. Essa é a parte teórica, agora nós vamos para a parte prática. Bora lapidar, né? Ó, em 90 graus, que é essa posição aqui, nós vamos começar a cortar. Bom, agora na prática a gente vai começar a ver aquilo que eu estava explicando na teoria. As facetas. Uma paralela à outra. Aí, ó, essa daqui tá uma faceta no meio muito pequena. Aí essa daqui a gente vai ter que corrigir essa faceta. Então eu vou ter que usar o marcador. Tem que corrigir essa facetinha ali. Aí os blocos.
estão formando os blocos, faceta com faceta. Padronizar o máximo que a gente conseguir. Essa facetinha pode ser algum erro também na hora de você cortar, tá? Tipo assim, 66 e você acaba cortando a faceta 67, tá? Ou sempre pode ocorrer um errinho seu em relação à hora que você está lendo ou interpretando alguma coisa da faceta, tá? O diagrama tem que ser correto, tá? Mas independente de qualquer coisa, eu tenho que corrigir. Se é faceta ou se for falha, eu vou ter que corrigir isso daqui, porque isso daqui é defeito na pedra, tá? Ela já tá um oval bem legal, mas tem esse defeitinho básico ali. Tá vendo, ó? As facetas como elas vão ficando ali, ó. É disso daí que vai sair a base das facetas de cima, tá? Você vai cortando, corrigindo, cortando e corrigindo. Tranquilo? Bora corrigir os erros aqui já para começar a lapidar, tá? Basicamente é aquele erro lá. Tá vendo? Ok? Vamos lá.